Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Andrew. Vamos iniciar nosso treinamento sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, PGRSS. No Brasil, até 1998, o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde era regulamentado somente por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Em janeiro de 1999, foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, através da Lei nº 9.782, de 1999, que assumiu a competência legal de regulamentar os procedimentos internos dos serviços de saúde relativos ao PGRSS. Em 2004, a Anvisa publicou a Resolução da Diretoria Colegiada RDC número 306 de 2004, que dispõe sobre o regulamento técnico para gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. Através da Lei 12.305 de 2010, também instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E em março de 2018 foi publicada a RDC 222 de 2018, em substituição à antiga RDC 306 de 2004, regulamentando as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. De acordo com essa RDC 222, quem são os geradores de resíduos em serviços de saúde? Em primeiro lugar, temos serviços de assistência domiciliar. Em segundo lugar, laboratórios clínicos e de diagnósticos, que é o contexto onde a gente está inserido. Também necrotérios, funerárias, serviços onde se realizam atividades de embalsamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, incluindo farmácias de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, centro de controle de zoonose, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento em saúde, serviços de acupuntura, serviços de piercing e tatuagem e salões de beleza e estética. De acordo com a RDC 222, quais são as etapas de manejo de resíduo? Tudo tem início na área geradora de resíduos, que no caso somos nós como instituição geradora de resíduos em serviços de saúde. A primeira etapa seria a da classificação dos resíduos, que são em 5 classificações, que se dividem em biológicos, químicos, radioativos, comuns e perfuro-cortantes. E os comuns eles também se subdividem em recicláveis e não recicláveis. Depois da identificação, ocorre segregação e acondicionamento, né, que ocorre em sacos e recipientes identificados e apropriados, compatíveis com o tipo de resíduo. Depois dessa identificação, segregação e acondicionamento, vem a etapa de coleta e transporte interno, que ocorre da área geradora até o abrigo externo de resíduos temporário, né, que também faz parte de nós como instituição, né, que temos o abrigo temporário de resíduos. Aí, após essa etapa da guarda temporária, ocorre a coleta e transporte externo, que ocorre por empresas terceirizadas, né, que é da instituição até o local de destino, de acordo com o tipo de resíduo. Né? Após o transporte, os resíduos são separados. Resíduos que não requerem tratamento externo, como, por exemplo, os resíduos comuns, eles vão direto para a etapa de aterro sanitário, aterro de classe 1 ou reciclagem, né? Dependendo se o resíduo comum for reciclável ou não. Resíduos que requerem tratamento externo, como por exemplo os resíduos biológicos, eles passam pela etapa de tratamento que ocorre por empresa terceirizada também, que ocorre de diversas formas, como por exemplo alguns métodos a incineração, tratamento por radiações micro-ondas e também autoclavação. E após esse tratamento, elas também vão para o seu destino final, aterro sanitário ou aterro de classe 1. Então, quais são os tipos de resíduos gerados por serviço de saúde? Nós temos 5 classes, né, que é o grupo A, que é o grupo do resíduo infectante, que temos como exemplo luvas de procedimento, amostras biológicas, né, de pacientes. Temos o grupo B, que são resíduos químicos, né, substâncias químicas, produtos de limpeza, produtos para diagnósticos que envolvam substâncias químicas. O grupo C seriam resíduos radioativos que não se aplicam ao nossa área de atuação de laboratório clínico, né? Nós não geramos esse tipo de resíduo. Ele estaria mais aplicado aí, por exemplo, o serviço de saúde de medicina diagnóstica, né? Medicina nuclear. Temos o grupo D, que é o resíduo comum, né? Que toda atividade humana gera,
No nosso exemplo, por exemplo, de laboratório, temos aí material de escritório, né, lixo proveniente de lixeira da cozinha, de lixeira do banheiro, né, são todos classificados como resíduo comum do grupo D. E o grupo E, que são os resíduos pérfuro-cortantes, né, que são as agulhas, os escalpes, as lâminas de vidro, o caco de vidro quebrado, estão dentro do grupo E. A geração de resíduos deve, sempre que possível, contemplar sua minimização. Assim, deverão ser adotadas práticas adequadas do ponto de vista sanitário, de redução, reutilização, reciclagem ou recuperação dos resíduos de serviço de saúde. Deve ser também considerada a viabilidade da substituição do processo gerador por outro que resulte em resíduos recicláveis ou menos perigosos. Então, a RDC ela sempre fala de redução, reutilização quando aplicável. Claro que a gente sabe que tem muitas atividades que a gente não consegue aí reutilizar ou reduzir, né? Que a gente já faz de forma com que gere a menor quantidade de resíduos possíveis, né? Mas sempre a gente tem que pensar na possibilidade aí de redução, né? Tudo com um fim, um objetivo, né? De trazer menos impacto para o meio ambiente. Segundo o artigo 5º da RDC 222, todo serviço gerador deve dispor de um plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, né, que é um documento, observando as regulamentações federais, estaduais e municipais. O que é um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde? A RDC 222 aponta e descreve todas as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, observadas suas características e riscos, contemplando aspectos referentes à geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada, bem como as ações de proteção à saúde pública do trabalhador e do meio ambiente. Nesse sentido, todo serviço gerador deve dispor de um PGRSS. Esse documento PGRSS ele vai estar descrevendo todas essas etapas do gerenciamento dos resíduos, desde a identificação, a geração, a identificação, a segregação, passando por todas as etapas até a disposição final. Quais são as etapas do gerenciamento de resíduos? Tudo começa pela segregação, identificação e acondicionamento dos resíduos. A segregação consiste na separação dos resíduos no momento e local da sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas ou seu estado físico, e os riscos envolvidos, ou seja, de acordo com a classificação adotada. A segregação tem como objetivos impedir que os resíduos biológicos e químicos contaminem os resíduos comuns, racionalizar recursos e reduzir custos financeiros, já que apenas a fração correspondente aos resíduos biológicos e químicos exigirão tratamento especial. Prevenir acidentes de trabalhos ocasionados pela inadequada segregação e acondicionamento dos resíduos e materiais pérfuro-cortantes. Otimizar a adoção de medidas de segurança em função dos riscos, em caso de acidentes ou emergências. E também possibilitar a reciclagem de alguns componentes inertes dos resíduos comuns. Então, em relação à segregação, nós temos aqui algumas orientações. Nunca descartar resíduo comum nas lixeiras de resíduo biológico. Então, aqui nós temos como exemplos de resíduo comum: copos descartáveis, papel toalha utilizado para lavagem de mãos, papel de escritório e outros materiais de escritório, e também restos de alimento. Né? Então, a gente tem que sempre descartar na lixeira identificada para lixo comum, né? Para a gente não encher as lixeiras de lixo biológico, porque esse descarte ele é mais caro, né? Ele envolve aí um tratamento, um transporte especializado. Então, fazendo isso, a gente vai estar não só cuidando do meio ambiente, como tendo aí um gasto menor financeiro para a empresa, fazendo essa correta segregação. Outra orientação é nunca descartar resíduo biológico na lixeira de resíduo comum e também nos descarpaques. Então, nós temos como exemplo de lixo comum luvas de procedimento, frascos coletores com resíduo de amostras biológicas, as próprias amostras biológicas, meios de cultura, algodão curativo com resíduo de sangue, frasco de urina de 24 horas, etc. Então, a gente nunca pode descartar esses resíduos, gente, nas lixeiras de lixo comum, porque o lixo comum ele não vai ser tratado e isso pode contaminar pessoas, pode contaminar o meio ambiente. Então, sempre descartar eles no lixo identificado como lixo biológico, né, nas lixeiras de resíduo biológico. E também, aqui fala para nunca descartar eles no descarpaque, porque o descarpaque também ele tem ali o seu destino apropriado, né?
também gera um custo para a empresa a cada descarpaque que é descartado, né? Então, a gente não deve encher o descarpaque com material que não é pérfuro cortante também. Outra orientação é nunca descartar os resíduos pérfuro-cortantes nas lixeiras de lixo comum ou biológico. Temos como exemplo de resíduo pérfuro-cortante agulhas, escalpe, bisturi, lâmina de vidro, caco de vidro quebrado. E a gente nunca pode descartar eles em outro tipo de lixo, né? Nem o biológico, nem o comum, porque eles são resíduos que eles podem romper um saco de lixo se ele for descartado inadequadamente, gerando aí um risco de acidente, tanto para nós mesmos quanto para o pessoal que faz a coleta e o transporte desses resíduos, né? Então, por isso que eles têm seu destino apropriado nos descarpaques, que são recipientes que eles são resistentes, né, a essa ruptura, esse rasgo, né, eles são feitos de papelão ou de plástico, né, exatamente por esse fim, para impedir que o material que está ali dentro perfure esse recipiente e possa causar um acidente. A orientação em relação aos resíduos químicos é que eles devem ser descartados separados dos demais, em galões apropriados, e exemplos de resíduos químicos são corantes hematológicos e outros corantes utilizados para fim diagnóstico, reagentes bioquímicos de forma geral, para quem trabalha na área técnica, formol, por exemplo, e MIF, que também são substâncias químicas utilizadas aí para no processo de alguns exames, na coleta de algumas amostras e etc. Né? Essas são as principais que a gente lida no dia a dia, no nosso contexto de laboratório clínico. O acondicionamento consiste no ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam a ações de punctura e ruptura. O coletor do saco para condicionamento do resíduo deve ser de material liso, lavável, resistente a punctura e ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual e com cantos arredondados. Isso a gente está falando, gente, da lixeira, né? No caso, o lixo biológico, o resíduo biológico, ele tem que estar no saco de resíduo biológico, que é o saco branco, leitoso, identificado com risco de resíduo infectante. E a lixeira ela também tem que ser apropriada, né? É uma lixeira que vai ter aí o seu tamanho apropriado para a quantidade de resíduo que é gerado. Ela tem que ter os cantos arredondados para facilitar aí a lavagem e a higienização quando necessário. Ela tem que estar identificada com o símbolo de risco biológico também, assim como o saco. E ela também tem que ser de material que evita aí a ruptura. Então ela é de material rígido e ela também deve ter o sistema de abertura da tampa sem o uso das mãos, que seria lixeiras com pedal. Isso tudo, gente, para evitar que a gente se contamine, né, com esse resíduo biológico. Para os sacos utilizados, deve-se respeitar os limites de peso indicado, né? Todos os sacos de lixo biológico, eles vêm com uma indicação ali da sua capacidade. Assim como também respeitar o limite de 2/3 de sua capacidade, garantindo sua integridade e fechamento. Então a gente não pode também encher muito o saco para depois ele poder rasgar, ou a gente também não conseguir fechar ele, né? É proibido o esvaziamento e reaproveitamento dos sacos. Então, o saco de lixo biológico, uma vez que ele está cheio, a gente tem que descartar ele e usar um novo, né? Jamais reaproveitar de alguma forma. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. Os sacos contendo resíduos do grupo A, que é o resíduo biológico de fácil putrefação, devem ser substituídos no máximo a cada 24 horas, né? Pelo menos uma vez a cada 24 horas, independentemente do volume. Isso a gente está falando, gente, de lixeiras de lixo biológico que a gente descarta materiais que podem apodrecer rapidamente. A gente está falando aí de meios de cultura, a gente está falando aí de amostras biológicas de maneira geral. Agora, por exemplo, nos postos de coleta, a maior parte dos resíduos do grupo A dos postos de coleta vão ser luvas de procedimento, algodão e curativo, né, com resíduo de sangue. Não vão ser resíduos biológicos de fácil putrefação. Então, não há essa necessidade de substituição a cada 24 horas. Agora, na matriz, lixeiras que a gente utiliza na área técnica para descarte de amostras, né, sacos de lixo que a gente descarta as amostras, que descarta meio de cultura, deve ser substituído a cada 24 horas, porque eles podem apodrecer facilmente, né?
Os resíduos do grupo D, que é o resíduo comum, devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos órgãos locais responsáveis pelo serviço de limpeza urbana. Os resíduos do grupo E, que são os perfluorocortantes, quando contaminados por agentes biológicos, químicos ou substâncias radioativas, devem ter seu manejo de acordo com a classe de risco associada. No nosso contexto de laboratório clínico, o resíduo do grupo E ele vai estar sempre contaminado com substância infectante, né? Então ele é um resíduo do grupo E contaminado com agente biológico. Né? Por isso que nos descartáveis eles também têm um símbolo de risco biológico, porque são resíduos perfluorocortantes contaminados por agentes do grupo A, né, com amostras biológicas. Caixas de perfluorocortantes com agulhas e seringas contendo agente biológico deve ter o tratamento por autoclavagem pela empresa de tratamento externo. Então, a empresa que realiza o tratamento externo também faz autoclavagem desse material do interior dos descarpaques. Sobre a coleta e transporte interno dos resíduos. A coleta e transporte interno consistem no translado dos resíduos do ponto de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou externo, que é o abrigo temporário de resíduos, né? Que cada unidade nossa tem seu próprio abrigo de abrigo temporário de resíduos, né? E essa coleta e transporte interno, né, é com a finalidade de disponibilização desse resíduo para a coleta. O armazenamento temporário dos resíduos. O armazenamento temporário consiste na guarda temporária dos recipientes contendo resíduos já acondicionados em locais próximos aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à disponibilização pela coleta externa. Cabe destacar que não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipiente de acondicionamento, que são as lixeiras devidamente identificadas. Da mesma forma, os descarpaques não devem estar diretamente no chão, eles têm que estar dispostos em cima de pallets. O armazenamento temporário externo consiste no acondicionamento dos resíduos em abrigos, em recipientes coletores adequados, identificados e ambiente exclusivo para esse fim e com acesso facilitado para os veículos coletores, no aguardo da realização da etapa de coleta externa. O abrigo temporário de resíduos deve ser dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, com a capacidade de armazenamento compatível com a periodicidade de coleta do sistema de limpeza urbana local. Ele deve ser construído em ambiente exclusivo, possuindo no mínimo um ambiente separado para atender o armazenamento de recipientes de resíduo do grupo A juntamente com o grupo E e um ambiente para o grupo D. O local de armazenamento externo dos resíduos deve apresentar as seguintes características. Primeiro seria a acessibilidade. Esse ambiente ele deve estar localizado e construído de forma a permitir o acesso facilitado para os recipientes de transporte para os veículos coletores. Exclusividade, ele deve ser um ambiente que é utilizado somente para esse fim, né, para o armazenamento de resíduos. E também segurança, um ambiente que deve reunir condições físicas e estruturais adequadas, impedindo a ação de chuva, sol, ventos e que pessoas não autorizadas ou animais não tenham acesso ao local. Né? Então ele deve ser devidamente trancado, só quem tem que ter a chave são pessoas que precisam ter acesso a esse ambiente, né? Pessoas externas não podem, animais, tudo isso com o objetivo de que ninguém que não tenha treinamento e ninguém que não tenha o conhecimento necessário não se contamine. Sobre higienização e saneamento do abrigo temporário de resíduos. Deve haver local para higienização dos carrinhos e contenedores e das lixeiras, né? Então, por isso que todo abrigo de resíduos ele tem que ter uma torneira ou um local com mangueira para poder lavar as lixeiras, os carrinhos contenedores, caso necessário. E o ambiente também deve contar com uma boa iluminação e ventilação. Além disso, os pisos e paredes devem ser revestidos com material resistente aos processos de higienização. Né? Por isso que o piso e as paredes eles têm que estar com azulejo ou com tinta lavável para permitir que a gente possa lavar esse ambiente internamente caso haja necessidade. A etapa da coleta e transporte interno dos resíduos consiste na remoção dos resíduos do abrigo temporário de resíduos até a unidade de tratamento ou disposição final, pela utilização de técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente. Deve estar de acordo com as regulamentações do órgão de limpeza urbana. No transporte dos resíduos de serviços de saúde, podem ser utilizados diferentes tipos de veículos, de pequeno e até de grande porte.
O pessoal envolvido na coleta de transporte dos resíduos deve observar rigorosamente a utilização dos EPIs e EPCs adequados, né? Então, esse transporte é realizado por uma empresa terceirizada, ela deve treinar seus colaboradores, fornecer aí os equipamentos de proteção individual e coletiva. O carro, né, o veículo utilizado para o transporte é de acordo com a capacidade, deve ter a sua correta identificação, isso tudo de acordo com os órgãos regulamentadores. O tratamento dos resíduos consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifica as características dos riscos inerentes dos resíduos, eliminando o risco de contaminação e de acidentes ocupacionais ou de danos ao meio ambiente. O tratamento ele pode ser feito tanto no estabelecimento gerador ou em outro local, observados nesse caso as condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local de tratamento. A principal tipo de tratamento, né, desses resíduos é o tratamento térmico por autoclavação. A autoclavagem, quando utilizada corretamente, é o método mais efetivo e confiável para esterilizar materiais de laboratório e descontaminar materiais residuais por meio da destruição ou inativação de agentes biológicos. A autoclavagem utiliza de altas temperaturas, como por exemplo 121 graus Celsius, aplicadas como calor úmido, que é o vapor, sob pressão para destruir os micro-organismos. A descontaminação de resíduos por autoclavação é eficiente a 121 graus Celsius por 30 minutos, entretanto, outras temperaturas maiores também podem ser utilizadas. As autoclaves devem ser verificadas periodicamente quanto ao seu funcionamento com agentes biológicos para garantir que esses equipamentos estão inativando os agentes biológicos, né? Então, existem indicadores biológicos, aqui, por exemplo, é o Geobacillus stereothermophilus, e é colocado a cada ciclo de autoclavação, e esse indicador ele demonstra se o processo de autoclavação inativou o indicador. Se ele inativou o indicador, ele inativou os agentes biológicos que estão presentes nos resíduos que foram tratados também. Esses equipamentos, né, no caso as autoclaves, também devem ser calibrados por empresas externas com uma periodicidade de no mínimo uma vez por ano. Cabe ressaltar que o tratamento de resíduos normalmente é terceirizado para empresas que fazem o processo de tratamento de resíduos e a disposição ambiental em aterros sanitários. É importante registrar que, mesmo contratando uma empresa terceirizada, o gerador não deixa de ter responsabilidade sobre seus resíduos e a responsabilidade passa a ser solidária com a empresa contratada. Então, a gente tendo o método de tratamento, a gente tem que utilizar dele para os resíduos que precisam de tratamento. A maior parte dos resíduos dos postos de coleta, na verdade, a totalidade dos resíduos biológicos dos postos de coleta, elas não precisam de tratamento pela unidade geradora, porque são resíduos que têm baixo índice de contaminação. A maior parte dos resíduos do grupo A gerados por postos de coleta são luvas de procedimento, algodão e curativo, que não são contaminados em alto grau. Agora, alguns resíduos gerados, principalmente pela área técnica, na matriz, eles têm um alto grau de contaminação, que são o descarte das próprias amostras biológicas, né, após o período de armazenamento. Né, as amostras biológicas elas têm potencial, são potencialmente infectadas por agentes biológicos, né, em alta concentração. E também os meios de cultura. Então, esse tipo de resíduo ele deve ser tratado internamente, primeiramente pela unidade geradora, que somos nós. Então, a gente realiza aqui na matriz a autoclavação desse tipo de resíduo antes de disponibilizar ele para coleta pelo serviço externo. Já os demais resíduos que têm um baixo índice de contaminação, né, que são os resíduos aí de luvas, procedimento, algodão curativo, principalmente gerado pelas nossas unidades de coleta, né, os postos de coleta, eles não precisam desse pré-tratamento interno pela unidade geradora. Eles já são coletados diretamente pela coleta externa e é feito um tratamento final pela empresa que faz o tratamento de disposição final desses resíduos. Então a gente tem que sempre lembrar da nossa parcela de responsabilidade sobre a geração de resíduos, né? Não só nessa etapa do tratamento interno, mas sobre a própria geração, né? Sempre tentando utilizar técnicas que a gente possa reduzir essa geração, também de acordo com a correta identificação, acondicionamento e armazenamento temporário desses resíduos, né? São nossas etapas e a nossa parcela de responsabilidade sobre esses resíduos. O Manifesto de Transporte de Resíduos é um documento obrigatório que registra informações da movimentação de resíduos desde a fonte geradora até a sua destinação final.
Através desse registro é possível monitorar a geração, transporte e a destinação adequada dos resíduos sólidos no estado do Rio de Janeiro. A sua emissão é realizada pelo gerador de resíduos e é obrigatória a cada coleta pela empresa transportadora. Então, nós temos a obrigatoriedade legal de estar emitindo, gente, esse manifesto de transporte de resíduos. Cada unidade geradora tem que emitir o seu a cada coleta pela empresa transportadora. Então, se nós temos coleta 2 vezes por semana pela empresa transportadora, a gente tem que emitir 2 manifestos de transporte de resíduos por semana. Se ocorre a coleta pela empresa transportadora só 1 vez por semana, então a gente tem que emitir 1 manifesto por semana. A emissão desse manifesto é requisito legal, exigência legal. Então a gente não pode deixar com que haja coleta e transporte dos nossos resíduos sem que a gente tenha emitido esse manifesto, tá bem, pessoal? E terminamos, ficamos por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar, me procurar pessoalmente, por telefone, via e-mail, via WhatsApp, ou também deixar algum comentário aqui na plataforma. E de acordo com a disponibilidade, eu vou atendendo, respondendo as dúvidas de cada um, tá bom? Espero que tenham tido um bom aproveitamento do treinamento.